Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, estamos mais uma vez com vocês aqui para o nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Então, a gente falando de psicopatologia, geralmente a pessoa fica meio num gênero aí, o que a sociedade faz, o que um cientista ou outro faz. E geralmente são homens, que são citados, Freud, Darwin, Marx, etc. E as mulheres? Aonde que elas estão nessa situação? Afinal, nós somos metade da civilização do mundo, da humanidade, composta de mulheres. Então, qual é o papel que a mulher tem tido dentro da sociedade, dentro da família, e que contribui para essa situação de destruição? É isso que eu trato nesse livro Mulheres no Divã, porque a mulher tem sido muito poupada da sua psicopatologia. Ela não ficava, ela não ditava as cartas na sociedade, geralmente ela não fazia as leis, etc. Então ela era santinha, mas não é nada disso. E eu tenho descoberto que a mulher tem muito mais influência na sociedade e nos homens e nos poderosos do que se imagina. Só que essa influência não tem sido usada no bom sentido. A mulher, ela é ensinada desde pequenininha que o homem é o maior inimigo dela. Ela espera dele tudo, ela exige dele tudo e ela põe nele toda a sua infelicidade também. Toda a causa do seu desfortúnio, infortúnio, ela coloca nos homens. Seja no pai, no marido, nos irmãos. A figura masculina é sempre, vamos dizer, vista pelo universo feminino como a causa principal dos problemas humanos e delas, quando na realidade as mulheres têm a sua patologia. Elas sofrem pela sua própria patologia que está inconsciente. E essa guerra que fica estabelecida enfraquece as boas qualidades dos homens. Bom, isso tudo é tão bonito de se descobrir, é tão libertador para as mulheres e para os homens, que nós estamos crescendo muito agora neste movimento, neste momento que a humanidade passa de conscientização da mulher. Nós temos aqui cursos, reuniões, grupos de estudos só para tratar da patologia feminina. E se você que está me assistindo quiser fazer parte disso, é só entrar em contato com a Faculdade Trilógica, que nós temos lá, então, todas as informações, porque as mulheres estão num momento, eu não gosto de chamar movimento, é um momento especial da humanidade que a mulher vai, então, se desinverter e vai passar a ajudar os homens também. E a doutora Selma, quer falar alguma coisa? Sim, doutor Kepp, eu acho que tem tanto a se falar desse assunto que é tão fundamental, como a doutora Cláudia trouxe, Então, a mulher precisa perceber, na verdade, que ela é inimiga dela mesma, Ela tem a anti-mulher no interior dela e ela precisa despertar para isso. Então, que o inimigo não está fora, não é o homem, e que ela precisa voltar em contato com a essência para, inclusive, viver os valores femininos, que hoje em dia são muito abandonados na civilização, E o outro ponto que eu sempre acho muito fundamental nesse assunto é a questão da criação dos filhos. Porque a mulher, quando não tem consciência dessa problemática interna que ela tem, a inveja do homem, a competição, por exemplo, achar que ele é o inimigo, então ela cria filhos que se voltam contra o pai.
E isso é muito nocivo para todos os filhos. E é o caso mais comum que a gente vê no tratamento de pessoas aqui, né, na clínica de psicanálise integral. E é uma libertação quando esses filhos conseguem resgatar a amizade com os pais deles, porque é um sofrimento muito grande que trazem desde a infância, né? É uma série de patologias vem dessa questão, né, de enfraquecer, né, o homem em sua masculinidade. Então, o que acontece, né, se não só os meninos, como as meninas são colocadas assim nessa ideia errônea que o homem é que traz a patologia, imagina. Então, são colocados nessa ideia, né, nessa estrutura invertida. Então, o que acontece, né, é que a questão da produção na indústria, produção assim, na agricultura, a produção total em todos os campos que o homem tem que fazer, né? Que ele é que traz o sustento para casa, né? Isso é claro, né? Na questão antiga, né? Na questão social, o homem é que sustenta a casa. Então, se ele é enfraquecido, atacado na sua masculinidade, diminui a masculinidade. Então, muitos até gostariam de ser mulheres, né? Então, isso é interessante, né? Eu vou mostrar aí a autêntica psicoterapia, como é que existe, né? Veja esse quadro. Autêntica psicoterapia, que é o tratamento psicológico integral. O senhor criou, né, a psicanálise integral. Primeiro, é o tratamento dos sentimentos, entre aspas, ruins. A raiva, a soberba, a inveja. Então, veja que aí eu coloquei 3 elementos, né, que praticamente do campo da alma, da espiritualizada, né? Então, a raiva, né, soberba, inveja, ninguém trata assim como deveria. Então, o que a própria psicanálise deu ênfase? Deu ênfase através do Sigmund Freud, através dos autores antigos da psicopatologia, deram ênfase à libido, né? Então, como se a libido é que fosse a causa de todos os males. A libido seria a vida da sexualidade, não? Mas tudo o que é, vamos dizer, sensorial, tudo o que é do instinto é exato, porque veio diretamente de Deus. A maneira de se alimentar, se não é exagerada ou deficiente, é totalmente normal. A mesma coisa se fala até da respiração, né? A respiração tem que ser normal, até fazem exercícios. E também a sexualidade é normal, né? Faz parte do instinto. De maneira que tudo aquilo que é instintivo não é contra a vida, vamos dizer, normal. Então, o normal é seguir o instinto sem exagerar num campo ou no outro, no excesso ou no déficit. De maneira que eu coloquei essa questão, lembrando que existem, por exemplo, na questão do espírito, da religião,
existem os chamados pecados capitais. Então, a gente chama isso não pecados capitais, mas patologias capitais. Então, a soberba, se o indivíduo é muito soberbo, ele não aceita nada que falam, que oriente, já desde criança. Por isso que antigamente os pais batiam, né, nas crianças. Mas é claro que não é caso de bater nas crianças, é caso de ensinar as crianças, de dar orientação. Se a criança não tem espiritualidade, não é orientada nesse sentido, é claro, né, que vai ter patologia mais tarde. A questão não só da soberba, mas da inveja. Aliás, o próprio Freud falava da inveja, que a inveja, sim, era patológica. Só que o Jung, né, falou para o Freud, então deixa o complexo de Édipo, que é uma coisa assim instintiva, que não é o grande defeito que o ser humano tem. Vamos tratar, então, dessa questão mais profunda, né, que é a questão da espiritualidade, a questão da soberba. Então, o indivíduo mais difícil de ser tratado é o indivíduo que tem soberba. Agora, tem também a inveja, né? Então, é chamado de pecados capitais pelos religiosos. E também a questão da ira. Gostaria que novamente mostrasse, né, a questão da ira para ver o que significa, né, o indivíduo irado, o indivíduo que vive reclamando de tudo, com raiva e atacando. Então eu posso dizer que a paranoia veio mais desses três elementos, da ira, da inveja e também da soberba. Toda doença assim veio da paranoia. O que é a paranoia, né? É o fato de colocar a patologia, o problema fora. Então, quando o indivíduo acha que ele não tem problema, que ele é vítima, que a sociedade só que traz os problemas, etc., etc., que os problemas são os outros. E teve autor que falou isso, né? Os outros é que são os problemas. Ou então Descartes, que falou a questão da dúvida, né? Se eu duvido, logo eu sou. Ué, se eu duvido da verdade, eu não sou verdadeiro. Então, aí a humanidade segue, a academia segue. A pessoa tem que duvidar para estar com a verdade? Não. Quando duvida, a verdade acabou. Então, essa questão é fundamental. Então, quando fala, né, de onde que vem a morte? Vem do diabo, né? Claro, o ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não foi criado para envelhecer, não foi criado para ter doença. Então, se tem tudo isso, quem que trouxe, né? Os, vamos dizer, espíritos malignos. Então, se a pessoa não acredita na existência do espírito maligno, está totalmente dominado por eles. Então, tem que ver não só a questão assim interna, né, desse sentimento de inveja, soberba, ira, mas tem que ver também a questão externa, né, que é o indivíduo que segue uma estrutura interna, assim, que coloca no íntimo o que está no exterior de errado,
Então eu escrevi um livro, veja, A Libertação do Povo, para mostrar essa questão que é muito importante ver que toda a estrutura social está errada. Então, quando fala o indivíduo eletrotécnico, né, que trabalha com a eletricidade, a real, que ele coloca a eletricidade em tudo, não é real. O que é real, o que é verdadeiro é a parte magnética, veja. Então, eu escrevi o livro A Magnetônica, né? Não a eletrônica. O indivíduo que cuida da eletrônica está acabando com a civilização, sugando a energia da matéria. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, o senhor tem destacado no seu trabalho essa questão, a importância de percebermos a existência e a ação do demônio na sociedade. E eu gostaria de lembrar aqui que os religiosos, as igrejas em geral, têm dificuldade com isso. Quase nunca falam sobre demônios. E quando falam, por exemplo, colocam a vinda do anticristo lá no futuro, como alguém que ainda virá para fazer o mal na terra. E não que o anticristo já veio e já fez mal aqui. A começar com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo. E desde então, o demônio está aí agindo na sociedade. E um exemplo para que você possa verificar isso é essa ciência moderna que está aí. Essa ciência dos anticristos, né, dos pensadores, dos cientistas que tiraram Deus da ciência e acabaram fazendo uma ciência danosa para a humanidade. A questão da sexualidade no Freud, a questão do relativismo do Einstein, a questão de Darwin. E olha só como isso é sério, como isso não é observado. Essas influências todas, esses cientistas todos, entraram na teologia de alguma forma. A teologia que está aí hoje, em muito, segue esses pensadores, trazendo uma verdadeira teologia anticrística, inclusive, anti-Deus. Então é muito sério, é muito importante conscientizar isto, que o anticristo já veio, que ele está aí agindo na sociedade, que ele entrou nas instituições religiosas. É uma consciência importante para todos nós. Então, se vocês quiserem saber quem é anticristo, é estudar Freud nessa parte teórica, é estudar Darwin, é estudar Marx, né? São todos anticristos que tiraram a humanidade da vida espiritual. E tirando a vida espiritual, 90% do que nós somos é espírito, né? É espírito, vamos dizer, divinizado. Nós somos espíritos não divinos, porque aí seríamos Deus, né? Um erro, mas divinizados. Então nós viemos do divino e não dos macacos. É muito importante mudar esse conceito nas escolas, que em geral as escolas falam que nós viemos, não sei se todas as escolas falam, que nós viemos dos animais, que nós somos animais racionais. Não somos, não. Nós somos espíritos, assim, espiritualizados, assim, divinizados. Nós somos mais ligados ao eterno, né? Mais ligados ao que é divino, a Deus. É claro, né? Que coisa horrível, né? Pensar que a gente é meio macaco, ou ameba, sei lá.
como Darwin, né? Como os autores lá da Inglaterra trouxeram, é totalmente um conceito errado. Então, é o diabo que manda no mundo, praticamente. Quer falar, César? Sim, Dr. Kepp, isso me fez lembrar aquilo que o professor Sidney acabou de dizer, que o anticristo entrou nas igrejas. Então, por exemplo, me fez lembrar aquele Pierre Teilhard de Chardin, que é um filósofo jesuíta da Igreja Católica, que aceitou a ideia do darwinismo no cristianismo. E são teorias completamente opostas, o criacionismo bíblico e o evolucionismo darwinista. Então, aí é um exemplo muito claro de como o demônio foi se infiltrando na instituição religiosa. E outro grande exemplo é a adoção do marxismo na teologia, que deu a teologia da libertação, que é uma teologia completamente materialista, e acho que o professor Sidney poderia completar, né? Professor César, essa questão de Marx dentro da igreja, bom, são todos os anticristos da ciência entraram na teologia. Mas eu penso, às vezes, que esse é o caso mais grave, o do marxismo, porque ele tem uma particularidade. Ele tira a pessoa dessa questão mais espiritual e coloca a pessoa só no social. Como se Cristo tivesse vindo aqui para ser só uma espécie de agente social. Agora, viu, Sidney, também tem o seguinte, o Karl Marx, a crítica que ele fez ao capitalismo, né, a questão econômica social, a crítica que ele fez é perfeita. Então, é claro, né, como essa crítica perfeita que ele fez, que muita gente passou a seguir, e a Rússia, né, viveu quantos anos, né, nesse campo? 60, 70 anos, por causa do acerto que ele cometeu no estudo sobre o capitalismo. Então, a gente pode dizer isso, né, que, de um lado, ele trouxe uma coisa incrível, né, e de outro, né, ele trouxe, vamos dizer, o anticristismo, né, o anticristo, né. Então, eu mostrei que o anticristo está muito na questão da soberba, da inveja e também na questão da ira. Agora, temos também no esquema, veja lá, no pensamento, como é que o demônio entrou? Mentira, calúnia, intriga. Esse é um domínio feminino grave, né? Esse é um domínio das mulheres, isso aí, a mentira, a calúnia e a intriga. É um reino feminino da patologia. Bem diabólico, né? Bem doente. E também depois ali no terceiro ponto, Dr. Kepp, da atitude desordenada, né? Antiestética. Então, o que o senhor propõe aí, né? Que o tratamento psicológico integral se dê através da psicopatologia, da filosofia de vida e da conduta. Então, o ser humano tem que se desinverter, né? Dentro da psicopatologia, na filosofia de vida e na sua conduta, na vida social, na ação. Por isso que eu chamei a nossa psicanálise também de integral, né? Exato. Porque trata, né? É uma mistura de experimentação científica, de teologia e de filosofia. Então, o ser humano comete erro nesses três campos. E essa questão da libido é questão assim de fuga, né? Quando não quer tratar da realidade, fala libido, 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 aí comete esse erro clássico, né? Nada de libido. Então,
chegamos ao fim. Vocês querem se despedir? Chegamos ao fim do programa e ao começo da verdadeira civilização. Até. Tchau. Veja quem nos acompanhou aqui. Até. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Kepp. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos!